Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com a sua vida, amém? Como é bom poder estarmos aqui cultuando o nome do nosso Deus, louvando e exaltando o nome do Senhor, junto com você que está aqui nessa noite, podendo adorar e cultuar o nome do nosso Deus. Você que está aí na sua casa também, seja muito bem-vindo para participar aqui conosco, cultuando e exaltando o nome do nosso Deus. Nós louvamos e adoramos o nome do Senhor Jesus. Vou pedir os irmãos para poder se chegar um pouquinho para o meio, para liberar um pouco as pontas. Eu estou vendo que tem muitos irmãos ainda lá nos fundos, para que eles possam se achegar, né? Nós estamos com essa fase boa, que as crianças precisam estar saindo para depois estar assim, se achegando, né? Para poder ter espaço para nós, e aí facilita quando os irmãos se acheguem um pouquinho para o meio, só para liberar as pontas para os diáconos, os irmãos que estão lá fora, poder estar se assentando, os irmãos que estão em pé também, para poder ter um espaçozinho para eles aí, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Os irmãos sempre atendem o nosso pedido quando a gente assim o faz. Os irmãos são muito especiais e que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Amém? Deus quer continuar a falar e a ministrar aos nossos corações nessa noite, amém? Você acredita nisso? Essa semana nós estivemos, durante a semana, em uma imersão no Congresso do Prega Palavra, ali em Atibaia, São Paulo, onde nós pudemos estar, assim, sendo ministrados pelo Senhor, e também pelo pastor reverendo Emílio Garofalo, da Igreja Presbiteriana Semear, ali de Brasília, né, ali de Goiânia, e ele assim pôde ser o canal que Deus usou essa semana para ministrar aos nossos corações. Também fomos ministrados pelo pastor Mark Willie, dos Estados Unidos, que pôde também ser canal de bênção aos nossos corações. Também tivemos ali alguns outros pastores, pastor Jubi, de Londres, que esteve conosco também nesses dias, pastor Sacha, que também pôde ministrar aos nossos corações. Então tivemos ali muita gente que foram usados por Deus para nos abençoar e ministrar e vivermos esse tempo de imersão dentro daquele livro que conta a história daquele que é o meu personagem preferido do Antigo Testamento, Jó. E eu quero convidar os irmãos para nós imergirmos um pouco dentro desse livro maravilhoso, aprendendo um pouco com esse personagem. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jó, capítulo 1, para que nós possamos assim ser ministrados pelo Senhor. Eu gostaria já de ter ministrado um pouco o livro de Jó um pouco antes, só que quando eu me inscrevi nesse congresso, eu falei assim, eu vou deixar para poder iniciar depois que eu estiver voltando de lá. Então essa semana ali, em 2 dias à tarde, nós aproveitamos e já iniciamos os preparativos de estar ministrando essa série junto à igreja e ministrando aqui nessa noite, essa palavra aos nossos corações. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, já peço que você possa deixar a sua Bíblia aberta aí, para que você possa, assim, continuar comigo no texto. O livro de Jó, irmãos, é um livro em que nós vamos aprender acerca da soberania de Deus, em meio ao mundo caído. Basicamente, a grande ideia do livro de Jó é ele quer nos ensinar um Deus soberano que governa em um mundo caído, um mundo que pela queda ali de Adão e Eva, ele ficou propenso a todas as mazelas que o pecado trouxe para o mundo. Então esse Deus é esse Deus soberano, que ele continua governando, mesmo diante de um mundo mau e de um homem mau, que nós somos, por causa do pecado. O livro de Jó vai nos apresentar isso. O livro de Jó, ele é datado de cerca de 1800 a 2000 anos antes de Cristo. A sua autoria ela é incerta, alguns acreditam a Moisés, outros acreditam a Salomão, alguns outros acreditam até mesmo algum sábio do Oriente, até porque Jó capítulo 1, versículo 1, vai falar que ele era um homem da cidade de Uz. Uz é uma cidade fora do contexto de Israel, ali na região árabe, ali no Oriente. Então, por isso que alguns
até acreditam que possa ter sido um sábio ali do Oriente. O nome Jó, no hebraico, ele é Iobe, que não tem uma tradução fechada para esse nome. Alguns vão dizer que esse nome, ele pode significar, como, por exemplo, você vai ver desafeto, você vai ver, talvez, algumas traduções, vai narrar e trazer para você algo parecido como inimigo, como alguns assim trazem essa nomenclatura. Você vai ver alguns trazendo aqui, aquele que persevera. Você vai ouvir muitas traduções para esse nome, só que não com muito um contexto, de fato, dizendo, olha, é esse o nome. Quando nós olhamos para a história, quando nós observamos tudo aquilo que se passa na vida de Jó, nós vamos observar que mesmo diante de tantas lutas, diante de tanto sofrimento, diante de tantas questões que ele passa, eu e você, nós também podemos viver situações como a dele. E nós, nessa noite, Deus quer trazer uma palavra que está baseado em todo o primeiro capítulo de Jó, que quer nos levar a confiar em Deus, mesmo diante dos reveses da vida. Conseguiu abrir a sua Bíblia aí? Amém? Abriu a sua Bíblia? A palavra de Deus nos diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todos do Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros, e cada vez um deles fazia um banquete, e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar, levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Amém? Até aqui por enquanto. Pai, obrigado por essa palavra do Senhor, que nós estamos lendo, ó Deus. Nós rogamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito possa aplicar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Confiando em Deus, mesmo diante dos reveses da vida. Jó, um homem que o seu livro já apresenta, logo no primeiro versículo, características que são, podemos dizer, invejáveis. A palavra nos diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que fazia o quê? Se desviava do mal. Só para nós entenderem um pouquinho o que isso significa, íntegro no hebraico é a palavra tam, que significa completo, perfeito, que não falta nada. Jó era um exemplo de completo, de perfeição na sua força, na sua beleza, na sua moral e ética. Jó era um homem reto, que significa justo, honesto. Jó era um homem temente a Deus, que no hebraico Yare Elohim significa reverente a Deus. E não bastava tudo isso, ele era um homem que se desviava do mal. O texto ele é autoexplicativo, ele se desviava, afastava, buscava fugir de tudo o que podia sequer aparentar mal. Esse era Jó, um homem que tinha uma vida, sim, podemos dizer, invejável. O versículo 2 nos mostra que ele tinha muitos filhos. A palavra nos diz, se você leu junto comigo aí, que no versículo 2, Jó teve 7 filhos e 3 filhas, muitos filhos, o que para muitos hoje é sinônimo de problema, na época era visto como sinal de muitas bênçãos. Jó tinha a sua aljava cheia, como vai nos afirmar ali no Salmo 127, do versículo 3 ao versículo 5, falando que os filhos são herança do Senhor. Ele sim, era um homem afortunado devido aos seus filhos. O versículo 3 nos mostra também que ele era um homem muito rico. O versículo 3 nos mostra tudo aquilo que ele tinha
7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. O texto mostra para nós que ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Você sabe onde fica o Oriente hoje? Você sabe? Quem é bom de geografia aí? Você lembra aí onde fica? É aquele meio ali, onde tem aquele pouquinho de petróleo ali na Arábia, ali no Catar, aquele meio ali, tá bom? Se Jó vivesse hoje, irmãos, ele ia ser um sheik árabe, tá? E não ia ser qualquer sheik árabe não, o texto diz que ele era o mais rico de todo do Oriente, ele seria hoje o sheik árabe mais rico do mundo, imagine só, hein? Aqueles petrodólares que ali existem, hein? Imagine Jó, seria dono ali das maiores coberturas do Catar, seria dono das maiores usinas de petróleo da Arábia Saudita, esse seria Jó nos dias de hoje, porque às vezes a gente lê o texto bíblico, mas não para poder pensar o que Jó realmente significava para a sua época, esse era Jó. O texto ainda vai dizer para nós no versículo 4, que ele, além de ter uma família grande, a sua família vivia em harmonia. Olha o que diz o versículo 4, seus filhos visitavam uns aos outros, e cada vez um deles fazia um banquete, e mandava convidar suas 3 irmãs, para comerem e beberem com ele. Olha só, irmãos, que coisa linda, 10 filhos, 10 irmãos ali, e eles não brigavam entre eles, não tinha aquela confusão, não tinha aquela discórdia, que família bacana, irmãos, hein? Família de 2, 3 irmãos ali, já quer sair do tapa, já quer puxar a orelha um do outro, já quer arrancar os cabelos, não é assim? O texto não fala isso, o texto fala que eles viviam em harmonia, fazia festa, e vem cá meu irmão, vem cá minha irmã, vem cá, cada um fazia na sua casa, eles comiam, bebiam, que alegria era a de Jó. Imagine um pai vendo os seus filhos, uma família grande dessa, toda unida, festejando, comendo, bebendo uns com os outros, indo na casa um dos outros. E para fechar, olha só a família de Jó, versículo 5, o texto nos mostra que eles eram crentes. Irmãos, aqui é para fechar com chave de ouro. O texto fala que depois que passava o período das festas ali, das festividades, Jó chamava eles para que eles pudessem se santificar, e ele fazia a santificação, a oferta, por cada um dos seus filhos. Irmãos, eles eram ensinados no caminho, na instrução do Senhor, mesmo não vivendo na época das leis cerimoniais. Jó vivia e ensinava princípios de devoção e santificação a Deus para os seus filhos, e o texto bíblico é muito claro, quando ele afirma que essa era uma prática na vida de Jó, porque o texto diz, era assim que Jó sempre procedia. Esse era Jó, esse é o homem que o livro vai narrar e contar a sua história. Porém, mesmo sendo um homem com essas características, sendo tão abençoado dessa forma, ele sofrerá um revés terrível em sua vida. É como aqueles jogadores de banco imobiliário, que está indo muito bem ali, está conquistando tudo, daqui a pouquinho bate naquela casinha ali, sorte e revés. Quem aqui é jogador de banco imobiliário aqui já jogou? Tem alguns aí, né? Aí ao invés de você pegar aquela cartinha da sorte, vem o revés, e dali para frente começa o seu patrimônio ir embora, começa a perder as coisas, começa a dar tudo errado ali para frente, você estava quase ganhando o jogo, você já estava caminhando. É o que acontece aqui, agora, é o que nós vamos ver na vida de Jó. É através desse revés sofrido por Jó, que vamos aprender nessa noite, a continuar confiando em Deus, mesmo diante dos reveses enfrentados na nossa vida. Por isso, confie em Deus, mesmo quando Satanás colocar em xeque a sua fidelidade para com Deus. Está com sua Bíblia aberta aí ainda? Amém? Vamos lá então, versículo 6 em diante. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás, observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele, é um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que Jó teme a Deus sem intenções?
Por acaso tu não tens protegido de todos os modos a ele, sua família e tudo o que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas estende a mão agora e toca em tudo o que ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás: tudo o que ele tem está sob teu poder, apenas não estendas a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Confie em Deus, mesmo quando Satanás colocar em xeque a sua fidelidade para com Deus. O texto mostra que Satanás faz isso, mesmo Deus declarando quem Jó era, e ele faz isso por meio da dúvida. Observe aqui que interessante aquilo que o texto bíblico narra para nós. O texto mostra que os anjos, eles vão se apresentar diante do Senhor. Os anjos vão chegar diante do Senhor, vão trazer seus relatórios, e a palavra de Deus que diz que Satanás também vai ali no meio deles. Atrevido, não é mesmo? Para frente. Quem mandou ele estar ali no meio deles, né? Mas é assim que ele é para frente mesmo. Ele não pede licença, ele vai, ele quer entrar, ele quer chegar, e Deus permite que ele possa chegar ali. E neste momento Deus inicia um diálogo com Satanás, e aqui é algo interessante que você precisa já gravar na sua mente, porque nesse tempo nós vamos percorrer um pouco no livro de Jó, a estrutura do livro de Jó. Se você prestar atenção, e você vai prestar atenção nisso ao longo das nossas exposições bíblicas aqui nesse livro, você vai ver que ela está baseada em conversas, em diálogos. E o primeiro diálogo que nós temos é exatamente esse aqui no capítulo 1, entre Deus e Satanás. É o primeiro diálogo. Depois nós vamos ver vários outros diálogos. No capítulo 2 nós vamos ver ali o diálogo de Jó com a sua esposa, e assim sucessivamente. O livro ele está dividido, a sua estrutura, através de conversas e de diálogos. E aqui nós temos esse diálogo. Nós temos aqui o diálogo de Deus com Satanás. Observamos Deus questionando Satanás, já que ele havia acabado de passear, de rodear a terra, se nessas andanças e passeios ele havia visto por aí o seu servo Jó. Ei, Satanás, já que você está rodeando a terra aí, rodando a terra, já que você observou muita coisa, você passou lá na região do Oriente, lá, você viu lá em Uz, um camarada chamado Jó? Ei, você observou aquele homem? Que homem? Um homem íntegro, reto, temente a mim, e que se dizia do mal. Você observou esse cara lá, Satanás? Você observou? Interessante que Deus, ele não apenas perguntou se Satanás observou, como o próprio Deus vai afirmar as características preponderantes e predomináveis do caráter ilibado de Jó. Você já parou para observar que quem fala essas características não é outra pessoa, senão o próprio Deus? É o próprio Deus falando de Jó, e questionando ali, conversando com Satanás. Ainda bem que Jó não deve ter ouvido aquela declaração, né? Porque se Jó fosse eu e você ouvindo uma declaração como essa, às vezes falar assim: eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou bom mesmo. Ainda bem que Jó não ouviu isso, né? Porque poderia talvez ali naquele primeiro momento ali, ele pecar, nem que fosse no pensamento ali, mas ele não ouviu. No entanto, mesmo o próprio Deus dando essas declarações acerca de Jó, Satanás vai se levantar e colocar dúvidas em relação à real intenção do coração de Jó. Depois dele fazer esses questionamentos, ele vai falar assim: mas Deus, será que ele faz isso de boa vontade? Será que não é com segundas intenções? Porque olha só, você também, está protegendo ele, a sua família, você está abençoando ele com toda a sorte de bens, tudo que ele faz só multiplica, toda aplicação que ele coloca só cresce, só vai para frente, os filhos, tudo aquilo que coloca a mão também só vai para frente. Só faltou ele falar assim, né? Desse jeito até eu, né? Só faltou ele falar isso, mas não, ele coloca dúvida, ele questiona. Então no versículo 12, Deus ele autoriza Satanás a provar Jó. Preste atenção, igreja. Esse é o modo de agir de Satanás.
Você está buscando servir ao Senhor, se dedicar a Ele, entregar a sua vida à sua disposição, dar o seu melhor, mas o inimigo de nossas almas, ele sempre tentará descredibilizar a minha e a sua vida diante de Deus e das pessoas, sempre tentando colocar dúvidas. Então, o que fazer diante dessa situação? Continue confiando em Deus, continue confiando em Deus, mesmo quando Satanás coloca em xeque a sua fidelidade para com o Senhor. É nesses momentos que a sua fidelidade a Deus precisa ser ainda mais evidenciada, nos momentos em que Satanás tenta colocar dúvida diante da sua fidelidade para com Deus. Permaneça firme, confiando no Senhor. Confie em Deus, mesmo quando Satanás tentar colocar xeque na sua fidelidade para com Deus. Confie em Deus, mesmo quando as tragédias começarem a acontecer. Está comigo ainda na Bíblia? Amém? Versículo 13, então. A palavra de Deus continua dizendo para nós o seguinte: certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro foi até Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam perto deles. Então os sabeus os atacaram e os levaram. Eles ainda mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Veio um forte vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu escapei para trazer-te esta notícia. Confie em Deus, mesmo quando as tragédias começarem a acontecer. Agora você vai observar essas tragédias começarem a acontecer na vida de Jó, uma após outra, como ondas do mar. Uma vida que estava tão boa, tão tranquila, tão sossegada. Agora as tragédias começam a acontecer. Quantas pessoas que estão aqui nessa noite, ou que até mesmo estão nos ouvindo pela internet, não viveram, ou talvez não estão até mesmo vivendo, uma experiência de vida similar com a que Jó estava vivendo. As coisas estavam andando de vento em popa, tudo na sua vida estava dando certo. Imagine um homem, ou até mesmo a sua história, com bom emprego, recebendo boas promoções, promoções atrás de promoções, a sua empresa crescendo, e você conseguindo fazer parte, recebendo as participações dos lucros da sua empresa cada vez maiores, lhe permitindo desfrutar de uma vida até de certa forma confortável, você e a sua família. Casamento fluindo, acontecendo, filhos crescendo, filhos multiplicando, desenvolvendo, prosperando na vida, ganhando o seu espaço no mundo. Só que de repente, as coisas começam mais a não acontecer. Na verdade, o que começa a acontecer e a suceder foi uma sequência de tragédia. Imagine você que está vivendo isso amanhã, segunda-feira, após um culto abençoado como este no domingo, chega lá no seu emprego, o gestor da sua área manda você passar no RH da sua empresa. Chega lá, a bomba é jogada no seu colo. Está demitido. Nós não contamos mais com você. Ou até mesmo aquele mega contrato que você e a sua empresa tinha é cancelado, declarando recuperação judicial, e você não tem nem mesmo o direito de receber a rescisão daquele contrato, pelo menos naquele momento. Você vai para casa, chega em casa, depois de ter passado por tudo isso, encontra a sua esposa cabisbaixo, você está atordoado ainda devido aos últimos acontecimentos,
E quando vai perguntar a ela o porquê ele está cabisbaixo, ela desaba a chorar. E lhe mostra o porquê está cabisbaixo. E lhe mostra o exame de rotina feito dias atrás. E o resultado que veio é de uma doença muito grave, muito séria, e um estado já bem avançado. Bom, não bastasse tudo isso, depois de você se recompor um pouco, lá pelas tantas da tarde, você pega o seu celular, seu notebook, e vai começar a tentar organizar algumas coisas. Vai pensar primeiramente na questão da saúde da sua esposa, vai tentar entrar em contato ali com o plano de saúde e tudo mais. Você se lembra, foi demitido, o plano de saúde agora não mais faz parte, você não vai conseguir fazer o tratamento da sua esposa, por melhor que seja o plano de saúde. Bom, você pega então ali o seu aplicativo dos seus investimentos, para poder você pensar uma forma de realocar os seus investimentos, ou até mesmo fazer alguns saques, para poder passar algum tempo, esse período nebuloso, retirar da poupança, algum pouquinho que você deixou lá, e descobre que naquela manhã, houve um atentado terrorista em Washington, nos Estados Unidos, afetou as bolsas de valores de todos os investimentos mundiais, levando a uma queda extremamente significativa dos seus rendimentos, ou até mesmo pior, um decreto presidencial determinou que todas as contas bancárias, poupanças e investimentos do seu país fossem confiscadas. Você pode olhar para essa história que o pastor acabou de contar agora e dizer assim: pastor, isso é impossível, tem que ser muito azarado para isso acontecer. Na verdade, o que nós citamos aqui foi uma junção de várias histórias que nós, nos últimos 30 anos, presenciamos e vivemos no nosso país e no mundo afora. E se você quiser dizer que isso é impossível de acontecer, bom, resguardadas as devidas proporções, Jó viveu isso, só que multiplicado por muito mais. Olha o que de fato aconteceu. O versículo 13 nos mostra que os filhos e filhas de Jó estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Ou seja, tudo conforme o versículo 4 diz, estava tudo acontecendo bem, família unida, comendo e bebendo. Não era isso que o versículo 4 diz? Estavam comendo, bebendo, estavam felizes ali, satisfeitos. É o que o versículo 13 narra, na casa do irmão mais velho ali. Agora ele era o cara que estava recebendo eles naquele dia. Só que, apesar de eles estarem ali naquele momento, nós vamos observar que agora vai começar a chegar aqueles que, por alguns momentos, eu já cheguei a chamá-los até de mensageiros da desgraça. Você já viu os mensageiros da desgraça? É aquele que só chega para contar coisa ruim. E o mensageiro da desgraça, ele faz questão de ser o primeiro a contar notícia. O mensageiro da desgraça é aquele que, quando morre alguém, ele tem que ser o primeiro a pegar o telefone, ligar para a tia e falar assim: tia, você sabe quem morreu? Ué, por que você está rindo aí? Tem desse aí perto de você também? É aquele que tem que ser o primeiro a dar notícia. Se ele não for o primeiro a dar notícia, né, é aquele que o dedo coça ali, tem que ser o primeiro a jogar no grupo de WhatsApp da família: vocês estão sabendo do que aconteceu? Geralmente é esses. Mas aqui, nós estamos vendo uma situação de personagens, que eu vou dizer que nós vamos ter uma diferença, uma leve diferença desses mensageiros aqui, no final dos versículos que nós vamos ler neste momento. Versículo 14 e 15, o primeiro mensageiro da desgraça chega, e ele vai contar que os bois, as jumentas, foram atacadas pelos salveus, levados, e todos os servos foram mortos. Só ele escapou para trazer aquela notícia. E o texto diz que quando esse ainda falava, chega o outro. Ele ainda estava falando e chega o outro. Chega o segundo mensageiro, versículo 16, e diz: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os seus servos, e só eu escapei para trazer essa notícia. Bom, será que foi fogo de Deus mesmo que caiu do céu? Naquele tempo eles não sabiam. Hoje nós sabemos quem estava atuando naquele tempo na vida de Jó. Enquanto esse ainda estava falando, o terceiro chega e diz: olha, os caldeus agora atacaram os camelos, levaram, mataram todos os servos, só eu escapei para trazer essa notícia. Por fim, versículo 18 e 19, enquanto este ainda falava, o quarto e último mensageiro chega, com a última e devastadora notícia.
A festa que estava acontecendo na casa do irmão mais velho, com a presença dos demais irmãos, terminou em tragédia. O vento forte soprou, a casa caiu, todos morreram, exceto esse mensageiro. Bois, jumentas, ovelhas, camelos, servos, filhos, filhas, todos agora não fazem mais parte da vida de Jó. Neste caso, se eu fosse um servo de Jó, eu confesso que eu desejaria também ser um desses mensageiros da desgraça. Afinal, foram os únicos que sobraram naquele tempo. Realmente, a suposta história que nós contamos anteriormente, ela pode sim pensar e até parecer ser um absurdo, porque realmente ela não chega nem perto daquilo que Jó sofreu, não chega nem perto daquilo que Jó estava sentindo naquele momento. Pode ser que você esteja vivendo assim nessa noite, algo semelhante ao de Jó. Eu não sei o que você tem vivido, ou como está, ou como você chegou até aqui, mas o Senhor, o que Ele espera de nós nesse tipo de situações? Nós vamos ver nesses últimos versículos. Porém, você precisa entender uma coisa: por pior que seja a circunstância, os mensageiros da desgraça e do caos não podem tirar o seu foco e o seu olhar daquele que é soberano e continua no controle e governo de toda a situação, por pior que ela possa aparentar. Você precisa continuar confiando nele, você precisa continuar depositando a sua fé nele. Os mensageiros da desgraça e do caos não podem tirar o seu foco naquele que é o Deus soberano, naquele que mesmo diante das tragédias, daquilo que realmente está acontecendo, olha, você não pode tirar o foco daquele que é o soberano, porque Ele continua no governo de todas as coisas. Continue a confiar nele. Por fim, confie em Deus, mesmo quando a lógica humana aparentar o contrário. Versículo 20 ao 22 para fechar. Depois de ter recebido todas essas notícias, de passar por todos esses reveses, estava numa vida tranquila, sossegada, uma vida boa, família crescendo, desenvolvendo, negócios prosperando. De uma hora para outra, o revés acontece na sua vida. Uma sucedendo atrás da outra. O texto diz: então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão, adorou e orou: eu saí nu do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Confie em Deus, mesmo quando a lógica humana aparentar o contrário. Jó agora vai contrariar a lógica humana, buscando confiar na soberania divina. Vamos revisar aqui, o que nós temos aqui? Um homem que tinha uma vida boa, tranquila, sossegada, só que pela investida de Satanás contra a sua vida, ele tem a sua vida virada de cabeça para baixo. O homem que estava caminhando, tranquilo, bem, e a pergunta que nós precisamos fazer é: como lidar com esse tipo de situação, quando ela bate a nossa porta? Quando as coisas estão acontecendo bem para você, na sua casa, na sua família, e por uma investida de Satanás contra a sua vida é virada de cabeça para baixo. Para muitos a solução talvez seria murmurar, para outros a solução talvez seria questionar, para outras pessoas talvez a solução seria até mesmo blasfemar, como nós veremos mais à frente, a solução proposta pela própria esposa de Jó. Porém, Jó, ele decidiu contrariar a lógica humana, porque pela lógica humana, é isso que nós devemos fazer, é isso que nos impulsiona a fazer. Afinal nós estamos confiando em Deus, nós estamos depositando a nossa fé no Senhor, nós estamos sendo servos fiéis, servos íntegros, temente a Deus, que se desvia do mal, e aí tudo isso acontece conosco. Isso não pode acontecer. Essa é a lógica humana. Só que a palavra de Deus nos diz que nós precisamos contrariar
a lógica humana. Jó, ele decidiu contrariar essa lógica, ele decidiu confiar, mesmo sem entender nada do que estava acontecendo. O grande problema nosso é que nós queremos confiar apenas quando nós estamos entendendo aquilo que está acontecendo, mas nós não podemos confiar apenas quando nós entendemos todo o quadro. Nós precisamos confiar em toda e qualquer situação, porque o Deus soberano, o Deus poderoso, já viu todo o quadro desenhado, e que é uma boa notícia, já deu tudo certo lá no final, amém? Então continue confiando nele, é o que Jó faz. E o versículo 20 nos mostra que depois que ele recebe todas essas notícias, ele rasga o seu manto, ele rapa a cabeça, mostra aqui um sinal de luto, ele prostra-se no chão e adora ao Senhor. E como você acha que foi essa adoração de Jó? Muitas vezes a gente acha que essa adoração de Jó foi como nós estávamos louvando aqui agora há pouco, com os olhos fechados, levantando as mãos aos céus, dando glória a Deus e aleluia. Só que não é assim, porque nós muitas vezes temos a tendência de associar adoração com risos e alegria, mas nós aprendemos aqui que a adoração vai muito além disso, e a adoração de Jó foi muito além disso. Ele nos mostra que é possível adorar mesmo estando com o coração despedaçado. Porque eu não consigo ver aqui um pai, um homem que amava os seus filhos, ali, sem estar em prantos, sem estar em lágrimas, sem estar em choro ali, sem questionar a Deus, mas ele era humano como nós, ele tinha sentimentos como eu e você. O problema é que quando nós lemos o texto, nós somos tendenciosos a achar que ele era um super-homem, que ele era uma pessoa fora da média. Sim, ele tinha as suas qualidades, mas assim como Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, como diz lá em Tiago capítulo 5, versículo 17, Jó também era um homem sujeito às mesmas paixões de nós. Então ele também tinha os mesmos sentimentos que eu e você, ele também chorava, ele também se entristecia, ele também tinha o seu sentimento de indignação, mas o texto nos diz que ele adora ao Senhor. Isso se dá, e nós precisamos adorar ao Senhor, mesmo diante dos reveses da vida, e nós precisamos continuar crendo no Senhor. O versículo 21, agora vai narrar, aquele que é um dos versículos mais lindos de toda a Bíblia Sagrada, e que nós precisamos tomá-lo, para nós vivermos com integridade esse versículo em nossa vida, em todo o tempo, em toda e qualquer situação. É muito bonito nós lermos esse versículo aqui, e recitarmos, quando as coisas estão tudo bem, mas preste atenção nesse versículo: eu saí nu do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. É naqueles momentos em que o pai e a mãe tanto esperavam por aquele filho, e aquele filho, de uma forma trágica, morre antes mesmo de completar um ano de vida. É aqueles momentos em que você tanto sonhava com aquela empresa, e aquela empresa quebra, de uma hora para outra. Toda uma vida de investimento vai embora, por água abaixo. É aquele momento em que você tanto sonhava com seu esposo e com a sua esposa, e uma doença vem e leva embora. É nesses momentos que nós precisamos recitar esse versículo no nosso coração, adorar o Senhor de verdade, continuar confiando em Deus, contrariando a lógica humana. É nesses momentos que, quando nós citamos esses versículos, as pessoas vão olhar para nós e dizer: você é louco, você não está fazendo aquilo que é o correto, você está pirado, você não está vivendo mais nesse mundo, você está realmente alienado por essa questão de religião, porque a sabedoria humana, a sabedoria de Deus é loucura para os homens, irmãos. E nós precisamos continuar confiando em Deus. Continue confiando em Deus. E o versículo 22, fechando, o texto diz que mesmo diante de tudo isso, Jó não pecou e colocou qualquer culpa em Deus. Isso se deu, pois Jó decidiu contrariar a lógica humana. Quantas pessoas, diante dos problemas da sua vida, a primeira questão que vai fazer é questionar a Deus. Mas Deus, por que Deus? Por que você permitiu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que eu quebrei? Por que o Senhor levou o meu filho? Por que levou minha filha? Por que levou minha esposa, meu esposo? Aconteceu essa tragédia, eu perdi meu emprego. Por que, Senhor? Diante dos reveses da vida,
contraria a lógica humana. Continue confiando no Senhor. Você não precisa saber como irá terminar. O que você precisa fazer é unicamente confiar que vai dar certo, pois o nosso Deus continua no controle da situação. Afinal, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Aleluia, glória a Deus. Continue confiando em Deus, mesmo diante dos reveses da vida. Confie em Deus, mesmo quando Satanás colocar em xeque a sua fidelidade para com Deus. Continue confiando em Deus, mesmo quando tudo estiver certinho na sua vida e as tragédias começarem a acontecer. Continue confiando em Deus, mesmo quando a lógica humana aparentar o contrário, te impulsionar para fazer o contrário. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, nós vamos orar. Mas antes de orar, eu gostaria que você pensasse que, semelhantemente a Jó, nós conseguimos olhar mais adiante nas Sagradas Escrituras, agora em um quadro maior, um personagem, que é o personagem principal das Escrituras, o Filho de Deus, que também foi tentado e atormentado por Satanás, mesmo buscando ser fiel a Deus. Sua vida foi se manter fiel ao Pai, adorando-o com suas ações, mesmo diante do sofrimento em que ele viveu nessa terra, sofrimento estes em que, em algum momento, até mesmo suou gotas de sangue. E acima de todos os homens, veremos esse Cristo, que, assim como o texto bíblico diz em Jó, que também nada pecou. Jó tinha falhas, e mais à frente no livro ele vai declarar isso. Porém, o nosso mestre não. Ele permaneceu íntegro, fiel a Deus, mesmo diante do mais profundo revés que sofreu, que foi ser pregado na cruz do Calvário, sem ter culpa alguma. Tudo isso para cumprir um propósito determinado por Deus. Por isso, a palavra de Deus nessa noite para o meu e o seu coração é que o Senhor possa continuar nos ajudando a confiar nele, independentemente da circunstância, pois Ele é o nosso Deus, o soberano. Ele sabe de todas as coisas, e Ele sabendo de todas as coisas, nós podemos descansar no Senhor, pois Ele é fiel. Amém? Vamos falar com o nosso Deus. Pai, obrigado, Deus, quando nessa noite o Senhor traz essa palavra ao nosso coração, palavra essa em que o Senhor nos convida nessa noite a confiar em Ti, ó Deus, mesmo diante dos reveses dessa vida, ó Deus, e nós queremos, assim como Jó, continuar confiando em Ti, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, confiar no Senhor, não apenas naqueles momentos em que todas as coisas estão indo bem, estão caminhando, ó Deus, muito legal para nós, mas nós queremos, ó Deus, confiar no Senhor, também quando as coisas aparentar mal para nós, quando as situações forem ruins, quando as situações forem desagradáveis, Pai, que elas não venham abalar a nossa fé, porque a nossa fé ela não pode, ó Deus, estar firmada unicamente naqueles momentos em que somente tudo ocorre bem. É o que nós aprendemos aqui com Jó nessa noite, Pai. Então nos ajude a continuar confiando no Senhor, independente da circunstância que venhamos a passar e a viver nesse mundo. É o que pedimos a Ti, e que essa palavra, Pai, possa chegar em cada coração, em nome de Jesus. Amém, Deus. Você pode se colocar de pé, vamos adorar ao Senhor. Enquanto você adora ao Senhor, preste atenção na letra dessa canção e deixe o Espírito Santo ministrar ainda mais o seu coração.